Muito bem. Talvez o tema, não sei qual foi a impressão que tiveram, né? Estamos falando de antipedagogia moderna, né? E essa terminologia, já tinha dito isso muitas vezes, mas acabei vendo em algumas obras, desde a década de 30, de jesuítas usando esse termo, né? Mas eu descobri até recentemente. Eles já chamavam de antipedagogia na década de 30. Eu falei, nossa, então eu não sei como é que eles chamariam agora. Eles já morreram, né? Então eu não sei o que sobrou, né, para poder falar. E eu sei que isso é muito provocativo para quem é professor, como eu, de olhar e falar assim, então você quer dizer então que tudo que eu aprendi não serve, né? Eu estou errado. E aí a pessoa vai lá conversar com as suas paixões, com a sua vaidade, e fica magoado por ouvir uma ideia, por ouvir que de repente, olha, vamos começar a refletir um pouquinho? Então tá bom. Qual é a parte principal para a gente começar a entender por que a palestra é intitulada então Antipedagogia Moderna? O primeiro ponto é entender o seguinte: para entender de educação é fundamental entender de filosofia, porque a pedagogia é uma arte subordinada à filosofia. A filosofia é quem detém a própria estrutura que determina o caminho e o fim. A pedagogia, ela cuida do caminho, do processo da execução daquelas ideias que querem fazer o homem chegar a um determinado fim. Então, se você quer conhecer um determinado pedagogo, seja ele Vallon, Vygotsky, Steiner, Piaget, Montessori, você precisa ir necessariamente à fonte de estudos que eles tiveram, para entender a linha de raciocínio que passava por aquelas mentes. Pestalozzi, tão usado na década de 30 no Brasil, né? Enfim, o Brasil estava já passando por tantas e tantas mudanças, né? E depois do MEC, então, mudanças maiores da instituição do MEC, né? Década de 50. Então, todas as pessoas que querem estudar educação necessariamente vão precisar buscar filosofia da educação, necessariamente, porque é a área do conhecimento da educação que vai te orientar através daquela linguagem aristotélica de causas, causa formal, causa eficiente, causa final, o que é educação. Para saber onde ela vai chegar, o que é e como é esse processo. Eu vou inclusive pedir que, não sei se eles já conseguem colocar aqui se não eu continuo, daqui a pouquinho vocês me dão um toque, tá? Eu vou colocar aqui um pequeno texto de uma dessas pessoas, desses pedagogos famosos, que não vou anunciar quem é no início. Então, não tentem saber olha, quem é, ou seja, só observe o que é dito, tá bom? A gente vai lendo ali. Eu não conheço a obra em português, a primeira vez que eu li em espanhol, tenho em casa, é de 1939, né, a obra. Eu vou colocar para poder mostrar como, quando aquele pedagogo está imaginando o que ele vai fazer na formação do homem, ele tem um tipo de homem na mente. Então aqui a primeira questão e mais fundamental, falar de educação é falar necessariamente
de ser humano, ou seja, que tipo de ser humano que está sendo pensado. Porque a formação que se dá na criança e no jovem, a forma, olha as palavras, a forma, a formação, né? Vai dando forma mesmo. Né? Esta formação, ela tem a sua estrutura, tem certas ideias. Está olhando um homem no final deste processo. Por isso que eu falei que o pessoal às vezes, olha, eu sou católico e uso tal tática de tal pedagogo. Ele pode estar fazendo uma coisa muito diferente do que ele imagina que ele está fazendo. Ele pensa, eu estou fazendo um serviço enorme. E o pior é, além de não conhecer a filosofia da educação, é também nem conhecer a fundo o pensamento desses pedagogos. Porque a gente passa pela faculdade, e ao passar pela faculdade, você tem ali alguns fragmentos de Jean Piaget e de alguns outros, né? Como eu também tive, alguma coisa. Se perguntasse, olha, você leu várias obras durante a faculdade? Não mesmo. Nem havia tempo na estrutura curricular para você poder se deter muito. Não sei se na faculdade de alguns aqui eles tiveram. Pelo menos na minha, já bastante fragmentada, eu não tive. Porém, eu tinha as anotações, assim, eu tinha as orientações de leitura. A professora citou tal livro, depois eu vou adquirir. Né? Eu falei já 2 vezes de Jean Piaget, por quê? Porque foi aquele que eu me interessei em conhecer, olhar e falar, bom, o que pensa Jean Piaget? Né? Qual que é a sua vida e a sua obra? E geralmente, quando citam Jean Piaget, não citam as obras mais importantes do seu pensamento. Quando ele questiona, por exemplo, sobre filosofia, né? Para que filosofia? Assim Jean Piaget dizia, para que filosofia? Bom, já diz muito da própria pessoa, mas a obra vai desnudar, para quem a investiga, o raciocínio daquele pedagogo. Porque ele vai fazer parte de todo um grupo de sua época que tem uma visão do ser humano muito peculiar. Então, é necessário conhecer, ter um conhecimento sério sobre o ser humano. E para fazer isso, eu não vou sugerir que conheçam os pedagogos. Estou sugerindo que conheça essas obras e conheça a sua forma de pensar, quais filósofos eles se baseavam. Por exemplo, Pestalozzi se baseia em Rousseau. Então, quem é Rousseau? O que pensa Rousseau sobre o ser humano? Né? O que é um movimento chamado naturalismo pedagógico, de época tão forte? Isso tem um significado. E pode, inclusive, te ajudar a entender a época que você está vivendo. Então, aqui eu já estou mostrando alguns itinerários de filosofia da educação. Conhecer as obras dos pedagogos, buscando ver o pensamento em que filósofos eles se baseiam. E um terceiro, sobre o ser humano. E, logicamente, aqui nós nos baseamos no pensamento de Santo Agostinho sobre o homem. Tá? Então, não me baseio em nenhum dos filósofos atuais. Me baseio em Santo Agostinho do que ele pensa sobre o homem. Muito bem. Já é de longa data que se pensa como eu tinha dito na última exposição. Eu tinha dito que a pedagogia é a arte de guiar os pequeninos. Né? É exatamente isso. Essa pequena fórmula aqui de entender que estão sendo guiados, né? Então estão sendo conduzidos, ela precisa ser compreendida dentro de toda uma estrutura de políticas educacionais. Isso pós-instituição do Ministério da Educação. Então, pós-RUMEC, as políticas educacionais, elas querem formar um homem bem diferente do que as pessoas às vezes imaginam. Né? Mas é uma escola católica, ou a escola judaica, ou a escola... Tal. Olha, sinto muito, é o seguinte, existe um sistema educacional, e esse sistema educacional, ele tem uma estrutura. Essa estrutura, se ela for implementada, ela faz um homem, um tipo de homem. Você pode ter os melhores conceitos, Deus pode, na sua bondade, fazer grandes coisas em qualquer lugar, porque tem ainda bons professores, tem gente de bem, sim, é verdade. Mas o sistema, ele tem uma maneira de formar.
Ele quer dar uma forma no ser humano. Você já vai colocar? Ok. Bom, eu vou botar em espanhol aqui, eu acho que não há grande dificuldade para poder compreender, mas eu vou parafraseando aqui, tá bom? Então, olha, nosso método rompeu com as velhas tradições. Olha como é que começa, eu não vou dizer quem é e nem qual é o capítulo, isso eu deixo para o final, tá? Mas, olha, nosso método rompeu com as velhas tradições. Primeira coisa que os pedagogos modernos têm um hábito, um ranço, assim, uma dificuldade, ele tem uma mania, ele sempre fala assim, rompemos com as velhas tradições. De qual época, qual pedagogia, quais autores que ela está rompendo? Porque falar velhas tradições é como os professores da universidade dizem assim, a educação tradicional. O que é educação tradicional? Da Alemanha? Em qual época? Estados Unidos? De onde? De quando é isso? Parece que assim, educação tradicional é assim, a partir de 1960 para trás, tudo é ruim. Está todo mundo no bojo. Então, tudo bem. Só que essa pessoa não é atual, né? E ela está rompendo com as velhas tradições. Quais velhas tradições? Vamos ver então algumas coisas aqui. Abolimos o banco, porque a criança não deve estar quieta escutando as lições da mestra. Abolimos o banco, porque as crianças estavam em bancos. O banco, ele é simbólico, né? Como a cadeira é simbólica, tá? De disciplina, quieta, do silêncio, porque você está diante de alguém que você se coloca. A educação pós-década 50 é obrigatória, mas antes as pessoas escolhiam, ou colocavam seus filhos, ou contratavam um professor, faziam um trabalho assim. Tu colocava por quê? Porque aquela pessoa tinha algum conhecimento para te passar. Então por isso você faz silêncio para prestar atenção, está sentado, disciplina, né? Abolimos a cátedra, o símbolo do professor, do mestre. Porque a mestra não tem que dar lições coletivas necessárias aos métodos comuns. Quais métodos comuns ela não cita na sua obra, porém, quando você conhece um pouco da pessoa, você sabe que ela estava contra uma educação que vinha da Prússia, né? Diga a Prússia. Então, falava, olha, contra aquilo lá. Ah, tudo bem, lá tinha realmente erros, é verdade. Mas o problema da cátedra, por exemplo, olha, aqui tem um platô, né? Eu lembro que a gente desenhou isso aqui para colocar a cadeira do professor em cima. Aí a gente falou assim, nossa, que coisa antiga, né? Olha para isso. Bom, a cátedra é um símbolo da autoridade. Só que o problema é que a nossa mente, a gente já foi ensinado para que, quando fala autoridade, a gente não entende a palavra autoridade, a gente entende autoritarismo. A gente tem medo dessa palavra. A gente olha para autoridade, alguém que quer mandar. É alguém que se acha, entende? É alguém assim, não, porque hoje você tem que agachar e falar nos olhos, e todo mundo no mesmo. Vai ter um problema em ouvir uma pessoa que saiba amar, mas é um símbolo. Esse símbolo é retirado por quê? Porque o que é se romper é o papel da autoridade. Essa é a questão. Há uma nova autoridade sendo implementada na educação nesse período, e não seria mais o professor. Isso é o primeiro ato externo de uma transformação mais profunda. Olha, veja um ato, a pessoa está procurando uma outra coisa, ele sempre quer transformar. Todos os pedagogos modernos, eles querem transformar. É uma sociedade em transformação, você tem que transformar, sempre está tudo errado, porque de repente a escola dele foi ruim, o professor dele foi ruim, então todo mundo é ruim. Nada deu certo antes daquela pessoa. E aí o que ela quer fazer? Olha a ideia da pessoa, que consiste em deixar a criança livre para que ela opere segundo as suas tendências naturais. Então, olha, tendências naturais. Isso daqui, você não precisa fazer interpretação de texto, tá? Um pouquinho de filosofia, você já entende do que está sendo dito aqui. O homem, no cristianismo, ele entende a força do pecado original
que ele não nasce bonzinho, como querem dizer. O naturalismo pedagógico entende o contrário, entende não. Você nasce bom. Você nasce bom, né? Sim? Eu não posso continuar, foi o pensando alto. Não, pensa alto que aí, como é que é? O que você falou aí? Todas as pessoas dizem quando assistia, é a sociedade do comum. A sociedade do comum. Isso é um naturalismo pedagógico. Né? Só que é interessante, se ele é bom naturalmente, como é que ele se corrompe? Né? E quando de repente está no trabalho e eu não vou com a cara do fulano, de onde vem isso? De onde vem esse negócio assim, de um se sentir bem com o outro? Eles não vão responder. Por quê? Porque tem algum problema, tem alguma questão dentro do ser humano que tem a ver com o pecado original, com as tendências capitais, que ele não pode entrar nisso. Porque se ele entrar nisso, ele está entrando num outro escopo de ser humano, de outra concepção, né? de teoria filosófico-pedagógica, e ele não pode aceitar isso. Então, esta pessoa, por mais que ela não diga, ela faz parte de um movimento que pensa assim. Que Pio XI vai falar de uma forma lindíssima contra o naturalismo pedagógico. Vai falar, ó, isso aqui tem objetivos. Mas tudo bem, aqui não está claro ainda, talvez, né? Então, vamos deixar a criança livre para que ela faça o que ela quiser. Tá? O que mais? Sem nenhuma sujeição que a obrigue. Então, o que é nenhuma sujeição? A ninguém que te fale, olha, faça assim, não faça desse modo. Novamente, um ataque à autoridade. Não se sujeite a alguém. Né? Nem programa algum. Puxa vida, pera lá. O que é você tirar um programa? É você desgovernar o ser humano. Tá? Então, ó, mãe, estou lá com 6 anos de idade. Mãe, minha professora disse para mim o seguinte, que eu não tenho que aprender, eu faço o que eu quiser. Ótimo, filho. Então é o seguinte, filho, você não precisa escovar os dentes, tá? Não precisa ser educado, não precisa aprender nada, né? Na verdade, se alguém seguisse isso aqui a sério, podia até usar isso aqui para poder fundamentar e falar, vou ficar em casa. Então, assim, desculpa, parece meio estranho a relação que eu estou fazendo, é que se não precisa de programa, não tem que sujeitar a ninguém, para que vai para a escola? É isso que deviam se perguntar, hein? Para que vai para a escola? Eu não vou ficar dando dicas do que eu estou pensando. Estou fazendo vocês um tempo para vocês pensarem. Para que você vai para a escola? Se não tem programa, não se sujeita a ninguém. Tá? Se é para você fazer, ficar livre. Por quê? Isso é filosofia de educação. Por que quer fazer isso? Onde ele quer chegar com isso? Entende? Agora a parte mais importante. E sem os preceitos pedagógicos, ponto para aqui, ó, preceitos pedagógicos, ou seja, sobre a própria doutrina. Então ela quer tirar algum tipo de forma de ensinar. Sem os preceitos pedagógicos que foram fundados nos princípios estabelecidos por herança nas antigas concepções escolásticas. Então, estes homens, os escolásticos, eles conceberam, ou seja, eles colocaram uma estrutura de princípios muito bem alicerçados para ensinar e formar o homem. E essa pessoa disse, eu não quero isso, nem a aparência, eu não quero essa parte, nem a herança, não. Como é que eu mudo isso? Mudando a parte, inclusive, estrutural. Essas cadeiras, a cátedra, esse negócio escolástico. Quando você entra na internet e coloca escolástico, vai aparecer uma cátedra. Qualquer figura no Google, você pode passar alguém uma cátedra falando. Quem escreveu isso? Põe para mim, na frente. Manual prático do método Montessori. Mostra a cara aqui, ó. Aqui, a capa aqui. Fala em casa o livro. Isso aqui é o âmago, o coração do que Maria Montessori pensou sobre a educação. Está no método. Método. É só buscar as obras dela e tentar ver ela dentro do período das escolas novistas. Mas só que a escola montessoriana é super colorida. Não tem cadeira, vamos sentar no chão, vamos conversar. Você não quer agora? Não tem problema.
Vamos fazer, você faz depois, quando você tiver vontade. Só que o problema é que a sua vontade, segundo as suas tendências naturais, eu não sei se estão desgovernadas, não sei que tem disciplina para poder estudar. A professora, onde é que ela fica, professora? A professora é moderadora na concepção de Maria Montessori. Ela não é autoridade, ela é moderadora. Ela mesmo diz. Porque o fim da educação para Maria Montessori na sua obra é qual? A paz. A paz é o fim. Olha, mas ela é católica. Puxa, então ela não passou por catequese. Por quê? Porque a paz é um fruto do Espírito Santo. Se é um fruto, é um dos frutos. É o fim, agora a paz. Né? Que paz é essa? Isso aqui é uma obra de uma pedagoga. Então, vai rastrear e olhar dentro das escolas novistas que ela era uma das escolas novistas. Filiada no partido, na época, de pensamentos um pouco radicais. É só olhar e falar assim, eu vou fazer o seguinte, vou fazer o que ele está falando. Vou ver a história dessa pessoa, a sua influência filosófica e o que ela fez então. Eu não estou dizendo que ela é mal intencionada. Eu estou dizendo que ela pode estar... Ela se enganou por causa do círculo de influências. Eu não estou falando assim, nossa, você falou que ela está no inferno. Foi falar para mim do dia que ela escreveu o livro sobre a missa. Eu fiquei até surpreso, né? Eu não sei. Mas o fato é, o seguinte, isso aqui é filosofia da educação? Lógico que é. Porque a pessoa, ela tem um ser humano em mente e ela cuida da estrutura de acordo com a sua mente, de acordo com o que ela quer fazer. Mas vamos um pouco mais adiante aqui. Pode fechar isso para mim, essa luz na minha cara aqui. Sim. A minha obra, esse livro aqui é 1939. 1939. Sim, a gente falou uma vista ali. Aí detalhe, olha. Numa aula que eu dei lá em São Paulo, eu retirei um trechinho do que Pio XI, Magistério Universal da Igreja, né? Aqui, né? Uma encíclica. Ele diz assim, olha, veja bem, tá? Aqui é bem no início, né? O que ele vai começar a falar sobre o chamado naturalismo pedagógico. Fica ansioso, tá? Vou marcar mais aqui. É falso, portanto, todo o naturalismo pedagógico que na educação da juventude exclui ou menospreza por todos os meios a formação sobrenatural cristã. Também é errado todo método de educação que no todo ou em parte se funda sobre a negação ou esquecimento do pecado original e da própria graça. Tais são, na sua generalidade, aqueles sistemas modernos de vários nomes que apelam para uma pretendida autonomia e ilimitada liberdade da criança e que diminuem ou suprimem até a autoridade e ação do educador. Nossa, se ele não leu Maria Montessori, é uma mera coincidência serem de mesma época e ele falar isso. Porque quando você lê a obra dela e olha o que ele escreveu aqui, fala assim, não, é a mesma coisa. Ele está mostrando que o erro disso. Você está suprimindo a autoridade do educador, você está colocando a autoridade ilimitada do aluno, ele é a autoridade, por isso é chamada autoeducação, e aí não confunda o que a gente tem que aprender e se autoeducar, nós estamos falando de crianças, que precisam de alguém que conduza, tá? Só para não confundir as coisas, porque a gente ouve esse termo autoeducação na boca de muita gente boa, e que naquele caso, às vezes específico, está muito certo quando a gente está falando especialmente de adultos, tá? Você precisa cuidar da sua educação e tal, mas criança é outra história. E quando se fala de autonomia, imagina, eu tenho um livro lá em casa, o filho está lá na estante lá, Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire, né? Então você lê a obra, o que ele faz? Ele pega e faz assim, ó, ele vira, porque a autonomia dentro da filosofia, o que é? É o domínio dos saberes. Quando você tem o domínio, aí você tem a autonomia. Agora, se você não domina nada, que autonomia você tem? Vamos conversar sobre política. Você conhece sistemas políticos?
Você conhece, enfim, você precisa conhecer muita coisa para poder discutir. Não. A criança pode discutir o que ela quiser. Não. Discussão significa que a pessoa tem a base, o substrato para poder fazer isso. Mas ela não tem. Ela está sendo talvez impulsionada a, vamos livremente pensar, né? Ou eu estou te condicionando ao abandono. Porque quando fala autonomia, na verdade vai ser trocada por pedagogia do abandono. Porque ele não aprende, ele não tem conteúdo. Então é uma educação para todos, sem conteúdos. Isso chama emburrecer a nação. Mas vamos fazer o seguinte, vamos, para a gente entender um pouquinho da antipedagogia, vamos ao passado, porque eles não querem ir ao passado e precisa necessariamente fazer uma jornada aqui, tá bom? Para a gente entender um pouco da encruzilhada que nós nos encontramos diante da antipedagogia desses, então, antipedagogos, porque eles não querem formar o ser humano para a verdade. Bom, diria o padre Sainz, né, que o homem, ele foi desunido e que nós deveríamos fazer um trabalho de auxiliar, através da própria formação da educação, em que esse homem ele voltasse a essa união com Deus, né? Mas não aquela ruptura do pecado original. Não é dessa que ele está falando, né? Ele está falando de rupturas em épocas determinadas que ajudaram muitíssimo a fazer com que o homem transitasse de um estado orgânico para um mecânico. Ele fosse se desligando, ele fosse perdendo as suas próprias raízes, né, católicas. E então ele diz que, de uma maneira muito bonita, né, que essas pedagogias atuais, elas têm o materialismo na sua mente. Então eles têm uma forma de olhar este mundo e de formar este homem. Então este homem, este jovem que está sendo formado sem perceber, ele está absorvendo certas ideias de uma vida nesse mundo diferente daquela que o Evangelho nos acaba chamando, que não é viver no mundo como pessoas desse mundo, mas, como diz o Padre Sainz, neste mundo o homem é chamado a exorcizá-lo, batizá-lo e evangelizá-lo. Vai começar exorcizando, tá? E acho que ele está muito certo no que ele está falando aqui, porque a gente às vezes não percebe o quanto que as ideias às vezes precisam ser até exorcizadas, porque elas vão inclusive dando forma à mente das pessoas, né? Então ele vai voltar a falar sobre 3 problemas, né? Do filomarxismo, do pró-liberalismo e do vivencialismo. E essas 3 correntes, elas têm dentro das pedagogias claramente um processo que está vigorando. Então tem várias escolas, Brasil fora, mundo afora, que se baseiam nessas correntes, né? Por isso nós vemos uma filosofia atualmente que perdeu o terreno para toda uma falsidade sobre o que é filosofia. Me lembro em casa quando o filho falou: queria entender melhor a filosofia. Eu falei: vem cá, te dou de Dascálico, na parte de Hugo de São Vítor, falando do que é a filosofia em todas as suas partes, né? Ele ficou extasiado. Eu falei: olha, e a maior parte das pessoas nunca nem viram quais são as partes da filosofia, que a matemática está dentro disso, como é que se dá, como é a estrutura mesmo da filosofia. Não, a filosofia ela é simplesmente uma crítica vazia que se dá aos jovens de hoje em dia. É na verdade uma história da filosofia, não é o ensino da filosofia de fato. Nós vemos uma teologia dominada por heresias, na verdade. Você não vê mais ou caricaturas claras do conhecimento sobre Deus e sobre a vida com Deus. Não, são caricaturas muitas vezes, né? Vemos o direito pervertido pelo positivismo, a política subjugada
ou melhor, né, destroçada por uma descristianização. Ou seja, o político imagina que ele tem que fazer leis. Ele vai fazer leis, ou seja, tentar cada vez mais castrar a própria vida de todo mundo. Mas por quê? Porque eles mesmos, se têm um pouquinho de pensamento, nem percebem que estão equivocados na forma de fazer a política. A arte é arruinada pelo feio, o culto ao feio. A história deixada por um modo de compreender a história de uma análise sociológica também. E a educação? A educação, ela deixa de ter uma identidade e uma natureza. Os professores não são formados para conhecer a natureza e a identidade da formação, saber o fim da educação. Eles são formados para simplesmente reproduzir, sem perceber, pensando que percebem, sem perceber, um processo determinado por políticas educacionais que, ao passar do tempo, vão sempre sendo trocados por novas didáticas. Toda a discussão de professores, de capacitação de professores do Brasil afora, versa sobre o quê? Sobre técnica. Todo mundo falando de didática. No fundo é isso, as capacitações. Ninguém está discutindo filosofia da educação. Se as causas, os problemas... Onde é que estão as causas desses problemas? Talvez os problemas que estão por aí, né, fossem solucionados claramente se conduzisse as pessoas devagarzinho, aos poucos, a falar assim, não, a questão não é você ver métodos, você ver essas técnicas. A coisa é, vamos um pouquinho mais calmo e vamos olhar um pouquinho mais outra área, né, que não simplesmente o pragmático, porque a nossa mente foi formada assim. Monsenhor Montenegro, no livro A Arte de Educar, ou Educar os Filhos, uma coisa assim, ele vai dizer na primeira página, o frenesi do como. Todo mundo quer saber como faz, mas não por que e para onde. Ele está falando de filosofia da educação ao falar isso. Todo mundo fala assim, como aprender inglês mais rápido? Como emagrecer mais rápido? É tudo como. Estão te vendendo, todo momento o pessoal vendendo coisas, vendendo métodos. E este homem vai falar isso. Aqui, o Padre Daniel Franca dedica um capítulo a tentar falar assim, olha, o mais importante é o ideal educativo. É onde deve chegar? Filosofia da educação. Se você souber isso, você não será enganado. Você vai olhar e vai dizer o seguinte, que no outro dia chegou na escola, aí veio para a nossa casa uma atividade, onde perguntava, assim, eu sei que parece inofensivo, tá? Mas podem ficar chocados. Mas foi em casa, foi um modo de a gente rir um pouco. Mas vinha assim, para falar onde é que nasceu a avó, e é toda a história da família, né? E mandando para mandar fotinho para poder fazer a árvore. Já viu essas atividades, não? De qual pedagogia se pensa nisso? Qual é o sistema pedagógico que tem esse tipo de atividade? Socioconstrutivismo. Por quê? Porque você não tem conteúdo, você tem que ir para o ambiente da criança, você tem que ficar refém disso. Então agora é a Olimpíada, vamos falar de Olimpíadas. Guerra, né? Governo. Aí isso vira matéria do colégio. Ele não tem que fazer, através de um conteúdo, de um programa sério, aprender todas as bases da linguagem, aprender todas as bases da linguagem matemática. Ele não tem que fazer isso mais. Ele vai sair sem estar formado. E se você tem dúvida disso, eu te dou uma dica para você poder perceber. Entra no site do MEC, nas normativas, veja a parte curricular, né, ou seja, que é geral do país, e faz o seguinte, pega lá o que ele tem que aprender na primeiro ano fundamental, antiga primeira série, hoje em matemática. Aí faz o seguinte, pega uma senhorinha que estudou na primeira série pelo menos há uns 30 anos atrás, né? Pelo menos, tá? Senhorinha, sei como só ficou assim, a senhorinha. Filho, os homens que vivem até uns 40 e poucos anos de idade, já está super de idade, eu tenho 43. Pede para ver o que aprendeu na primeira série. Nós fizemos essa atividade na escola.
Aí a gente, com os professores, professor, você pode fazer as provas que a senhora fez na primeira série? Lógico, tá bom. Aí estava assim lá, ela pegou a prova, né, no momento de formação que eu estava dando. Olha, professor, ele foi falando dos itens. Aí tinha lá, pertence e não pertence. Falei, para. Onde é que é pertence e não pertence hoje? 6º ano. Tá nos artigos do MEC, só você vai no site. Tá lá, o MEC fala, pertence ou não pertence, 6º ano. Pertence ou não pertence era a primeira série. O que aconteceu com a sociedade? Ela não tem condições de aprender pertence ou não pertence na primeira série? Era superdotado o pessoal dos estudantes e agora nós não temos condições de aprender isso? Ô Pedro, quando aquelas meninas foram lá na escola e elas entraram no primeiro ano do ensino médio, não é isso? Primeiro ano. Qual foi o conteúdo que vocês viram no 6º ano e que ela estava no primeiro que ela não tinha visto? Qual que é? Voz passiva e ordem inversa. Vocês aprenderam em que série? No 6º, 7º ano. Oi? Não entendi. Quem foi? Nem isso aprendeu, não. Então, só que ela estava no primeiro ano para poder aprender. Faz enquete nas escolas para ver se está aprendendo voz passiva. Eu sei de várias escolas que eu já perguntei para a diretora da escola, ela foi checar e falou, você está no 3º do ensino médio. Sabe quanto a mensalidade na escola? 4.200 em São Paulo. Não vou citar o nome da escola, tá? Escola católica. Tá? Escola católica, né? Assim, e digamos, de nome da escola. Então é só fazer o seguinte, ver a normativa e ver o que tinha feito antes. Por que das mudanças? Por quê? Coloquem o porquê para vocês pesquisarem. É assim que funciona. Então você olha e fala assim, houve uma mudança. A partir de quando? Quem fez? Por que fez? Qual a finalidade disso? Se permitam fazer essas perguntas, vocês vão encontrar respostas muito interessantes e talvez um pouco, assim, vão ficar um pouco estarrecidos com as respostas, porque vão entender um pouco de políticas educacionais, tá? Então, é só para dizer que o que eu estou falando aqui, dessa alteração de longa data, ela atingiu a educação, especialmente com essa questão das metodologias. Os professores foram formados, como diria Padre Leonel, para a metodomania. Tudo é método, a mania de método o pessoal tem. Quando deveria ensinar a ter um raciocínio pedagógico. Raciocínio pedagógico é você saber, a criança está no terceiro ano, 5º ano, eu sou professor de português. Então eu consigo de fato fazer um diagnóstico de onde ela está, sei como remediar, sei como arrumar aquilo ali, porque eu fui formado para isso, então eu sei os parâmetros, mas olha, não dá, porque são tantas vezes diferentes, tantas famílias, tantas situações diferentes. Pode que dá, quando você tem parâmetros, sim. Quando você não tem problema nenhum, então com certeza você vai saber fazer. Perguntar, qual é o conteúdo programático que uma criança no 4º ano deveria ter em língua portuguesa? Todo professor deveria ser formado para saber responder isso. Onde é que aprende tal coisa? Aprende primeiro operações básicas da matemática ou aprende primeiro educação de 2º grau? Porque quando eles falam que não tem parâmetros, é lógico que tem parâmetros, que você sabe que vem antes e vem depois. Só que antes o professor era formado sabendo como fazer isso, e muita gente hoje não é formado mais assim. Alguns até podem ter tido alguma coisa boa na faculdade, não estou dizendo que não viram alguma coisa assim. Mas só que no dia a dia, ter clareza sobre isso está ficando mais difícil de encontrar. Vamos continuar. Então, gosto do pensamento do grande padre Leonardo Castellani, quando ele diz, né, que eles sempre pensam em reformas da educação, mas não conhecem nem a forma para reformar. Né? Como é que eu vou reformar uma coisa que eu não sei nem qual é a forma da educação? Ou talvez saiba intencionalmente e seja modificada. Né? E ele diz, a verdade então é que o princípio do drama atual
é de uma apostasia pedagógica. Interessante a linguagem, né? Porque as coisas religiosas adulteram sua forma quando ela apostatam. E educação é claramente uma coisa religiosa em grande altura. Quando começar o processo de secularização da educação, queriam mudar a formação das crianças. Onde você vai encontrar essa mudança? Tem um livro ali chamado A Escola Sem Deus, do Monsenhor de Sely. Ele estava dentro da Revolução Francesa. Quando ele escreveu a obra Escola Sem Deus, era para poder mostrar que não tem esse negócio de escola neutra, do Estado que respeita todo mundo. Não, isso eles já sabiam. Quando estava sendo forjada essa ideia, não era pró-respeito. A escola laica era a escola contra Deus. Assim, não, tem que tirar, não é a religião da escola simplesmente. É mudar a formação dos professores católicos, fazer uma grande modificação dos próprios conteúdos. Isso tem na história, é só buscar fonte primária, tem muita coisa escrita sobre isso. Só que o pessoal não te deixa ver a verdadeira Revolução Francesa, o que aconteceu, né? Karl Marx falando a maravilha da Revolução Francesa, né? Quando ele fala que finalmente os padrecos vão voltar, assim eles chamam, os padrecos vão voltar, né, à vida como dos apóstolos, mendigando por aí, porque a igreja tinha que perder aquela autoridade e aquele poder que ela tinha, especialmente na educação. E qual era o lema de época? Emancipar o homem, torná-lo livre, né? Livre, né? Interessante, essa liberdade aqui, bastante diferente, né? Essa liberdade que nos levou a positivismos, a pragmatismo, enfim, a muitas falsidades. Bom, então vamos entender um pouquinho que a pedagogia moderna, ela passou por um processo claro de subversão. Acho que isso não é novo para ninguém, né? Você vê talvez um processo de subversão da sociedade, mas talvez na educação seja um pouquinho mais difícil de se notar isso. Então, como se deu a tomada das escolas, né? A primeira coisa que se encontra no período da própria Revolução Francesa, que tinha um lema bem interessante, muito atual, né? Qual era o lema? Vamos falar mais alto. E o que mais? O amor. Isso! Tem que entrar no Google e ver o lema. O lema não é somente liberdade, igualdade e fraternidade. Está na bandeira deles. Ou a morte. Só que eles não mostram isso agora para os professores, né? Você tem que pensar a liberdade como eu penso. A fraternidade como eu penso. A fraternidade como eu penso. Senão é a morte. Pessoal bastante tolerante, né? Então, a primeira coisa a mudar na educação: falsificação de conteúdos. É a primeira coisa que começou a acontecer. Mudar o passado. Como é que você muda o passado? Reescrevendo. Eles estavam no poder, então vamos reescrever. Para quê? Para formar os professores não conhecendo mais direito do passado. Deixar nada atrás dos documentos, vamos começar a fazer novos documentos. O professor de história vai começar a conhecer a história a partir de agora, né? Tem lá para quem quer investigar, mas a maior parte não vai investigar, porque o dia a dia, o pragmatismo, né? Então, no caso do dia a dia do seu trabalho, pouca gente vai investigar. Então, a primeira coisa é a falsificação dos conteúdos, né? Como diria Hilaire Belloc, não sei se conhecem, é um grande escritor católico, muitas vezes desconhecido, né? Ele fala sobre a adulteração do passado, né? A adulteração do passado. Os professores foram assim, eles foram roubadas como aprender para que não soubessem como ensinar. Então, conteúdos modificados, programa de estudos alterado, ou seja, o currículo foi modificado. Um dia desses eu peguei um currículo, com todo respeito, né? Ainda bem, né? Não uso linguagem politicamente correta, mas com todo respeito se tiver alguém evangélico aqui, tá? Pegaram um currículo, eu peguei um currículo de Lutero, né?
Porque ao lado de Lutero, um dos reformistas de época, né, teve um homem chamado Melanchthon, um educador desconhecido para algumas pessoas, né? Mas ele foi o cara que pensou da reforma protestante para a educação. E aí se espalhou na educação uma maneira de pensar que não era de Lutero em si. Lutero vai falar que ele se baseava muito em aquele nominalista, o pai do nominalismo, Horkheimer. Ele vai falar isso, né? Horkheimer, não. Ele vai se basear na forma aristotélica de pensar, por aquela via nominalista. E que Melanchthon vai fazer esse caminho, né? As escolas vão se espalhar com essa forma, não mais de busca da sabedoria. Não, a coisa é pragmática. Ou seja, para ver como uma coisa é longe, tá? Então, muito bem. Vamos só para ver o seguinte. Que o programa que eu peguei de Lutero, apresentei para as pessoas sem falar de quem era. Aí o cara falou, nossa, um currículo clássico. Eu falei, clássico. Está na época que era clássico. Mas você consegue identificar onde tem alteração? Porque é ruim? Aí eu falei, então você já não consegue identificar. Tem uma mudança na filosofia. Tem uma mudança aqui. Mas tem latim. Então por isso tem que saber ver filosofia da educação, porque senão não consegue identificar currículo. Quando foram mexendo nos currículos, os professores não tinham condições de perceber a origem do currículo, que é aquele processo de onde vinham as bases filosóficas. Eles não tinham mais condições de perceber isso. Imagina, isso que eu estou falando de 200 anos atrás. Hoje, então, se botou uma grade curricular para funcionar na escola, ninguém se questiona se tem que ser como está aí. Tem que ser 6 aulas de português? Tem que ser 5 aulas? Tem que ser 5 horas de educação? Era assim que fazia tantos anos atrás? Pelo menos há 100 anos atrás? Era assim, eram 5 horas. Né? Por exemplo, o pessoal está maravilhado com a Finlândia, né? A Finlândia dá 3 horas de educação por dia. É número 1 em 20 anos. 3 horas por dia, interessante. Mas tem as escolas de internato da igreja. Bom, isso são outros 500, mas a questão é, o currículo está ligado a uma teoria filosófica. Se você não faz teoria filosófica, você vai seguir um currículo a mesmo. Vou botando para funcionar aquilo ali. Né? O professor chega lá e uma aula de português, de matemática, de história, de geografia, enfim. Né? E acha que a educação funcione assim. Então, educação, os conteúdos falsificados, os programas adulterados e uma formação, então, de agentes difusores, chamados professores. Né? Porque o que se objetivava era uma vitória política. Vitória política. Havia já um movimento de centralização da educação para se chegar àquilo que foi determinado no período da década de 50 em se instituir o MEC. Meu Deus do céu, vou embora daqui. Esse cara é contra o MEC? Então, o pessoal não sabe como é que foi formado o MEC. Quem é que determinou esse negócio no mundo? Não sabe como é que era antes. O antes é ruim, né? O antes é tudo ruim. É assim que eles falam pra gente. Tá bom. Continuando o processo de subversão, né? Ou, melhor chamado, processo de secularização da sociedade. Ele tinha que também, não apenas mudar os conteúdos, você tinha que necessariamente bombardear a verdade. Acho que um pouco disso nosso amigo Vinícius mostrou, que era atacar a convicção do que é verdade. Aqui tinha que se fazer uma alteração grande. Por quê? Quem era a detentora da verdade? A igreja. Era a igreja como se fosse mãe, mestra, ensinava a verdade, porque Cristo é a verdade. Então, tem que atacar isso aqui. A ideia é orientadores de opiniões, pontos de vista. E aí fomos levados ao maior isolamento maior, que é o relativismo. É o maior dos isolamentos. Cada um pensa a sua opinião. Por quê? Porque emancipou o ser humano, ele está livre agora. Né? Inclusive é muito bonito, o Padre Sainz ele vai comentar a parábola do filho pródigo, dizendo assim, essa é a parábola claramente da liberdade. Né? Por quê? Porque o jovem diz, ele considera o pai morto
e eu vou seguir a minha vida, né? E aí ele faz um trocadilho, né? Falou, como ele terminou a vida? Apacentando porcos. Então, se fica longe do Pai, a vida é uma porcaria, né? Longe do Pai, o Pai é Deus, né? Claramente, está longe dele, a vida vai se tornando, né, cada vez menos humana, longe de Deus. Então, nessa parábola ele vai tentar explicar o problema de fundo da educação. Qual o problema de fundo da educação? Nessa tal história da emancipação. Que nessa história de tentar emancipar o homem, as pedagogias modernas estão embebidas, né, de fundo de fazer um revolucionário, né? Um homem que tem um conceito de liberdade completamente adulterado, porque ele vê um problema na autoridade, a liberdade é completamente adulterada. Então essas pedagogias, não só do naturalismo pedagógico, mas outras que eu ainda vou citar, todas elas querem fazer um revolucionário, uma pessoa que não aceite submeter, não pode se sujeitar, tá? Então, diante disso, o que nós vamos ter vigente é aquele relativismo sociológico de Durkheim, e vamos chegar ao totalitarismo fundamental da educação, que é o total desgoverno, né? Porque o próprio objetivo aqui não é simplesmente alterar a educação, é alterar a sociedade. Os pilares da sociedade, como o padre Julio Mendielli vai falar, por que está se atacando? Se ataca os pilares da sociedade cristã. Porque quer se fazer uma nova sociedade. Essa nova sociedade com base em outros pilares, né? E o pilar fundamental tem a ver com a educação. É só ali que se obtém uma verdadeira vitória. E quando as pessoas falam assim, olha, agora diminuiu o aparato, o aparelho, é marxista. Tá bom, filho. Acredite, eu gosto do Alice no País das Maravilhas, né? Ótimo, as escolas estão todas ótimas, né? Não tem ninguém vivendo profundamente todas essas ideias aqui sem perceber, porque estão formados nessa faculdade atual, né? Mas para que realmente tivesse sucesso na subversão, na secularização da educação, também era necessário, além de atacar a verdade, era necessário atacar a religião. Isso não é novo. No cristianismo é um ataque perene ao Cristo e aos seus discípulos, à igreja. O que não se percebe é que, ao te falar que a igreja é uma invenção dos homens, um produto cultural, estão te roubando a religião. Isso de muita gente. E por que querem roubar a religião? Porque a religião, a católica, você está lá, exerce uma autoridade. E aí você não fica mais sob a autoridade dela, que é mãe, senão sob a autoridade de uma outra instituição, enfim, de quem, né? As pessoas nos perguntam, né? Quem é que agora manda? Não, eu sou livre, eu penso por minha conta, né? Então tiram um ato de fé revelada por um ato de fé humana. Acredite em mim, que a igreja, tá vendo? Padres pedófilos, não sei o quê, o pessoal fica horrorizado, enfim, é um ataque perene, como se a igreja fosse de Cristo, fosse pensada para ser como às vezes acaba acontecendo por infelicidade, por erros humanos, né? Mas vai diminuindo o próprio interesse religioso, a educação vai chegando a uma época atual em que, religiosamente falando, ninguém consegue avaliar se a escola católica que está ali... Estou falando que meu filho estudou escola católica, tá? Não estou falando de vocês, não. Quando eu estudou na escola católica, eu sou católico, faço escola católica, mas a gente procura fazer a coisa de fato, né? Não o que aconteceu com meu filho lá quando, com 6 aninhos, recebeu na escola salesiana um texto da história da criação segundo Oxum, né? E aí estava lá assim, desenhe a deusa do dengo, do amor, do dengo, da sensualidade, não sei o quê, para 6 anos de idade, né? Aí eu fiz um artigo sobre isso e falei, pera lá, não é uma escola salesiana? Mas é o seguinte, é que a determinação
atual, já entendi. Então você escolheu diretora da escola, fala gravado, eu já falei isso no rosto, né? Então você escolheu obedecer antes aos homens que a Deus. Vai lá no Evangelho, pega os apóstolos, né? No Evangelho, vai lá no Novo Testamento, nos Atos, vai ver lá quando o fulano chega para São Pedro e fala lá para ele: você para de ficar pegando por aí. Fala: não vou parar, eu estou com medo. Fica bem antes de obedecer vocês, de obedecer a Deus. Ali foi um grito de liberdade. Se você não obedece a Deus, você vai obedecer aos homens, né? Então é uma rebeldia contra o sistema? Não, na verdade é mais ou menos como se fosse assim: o sistema te fala, deseduque. Então tá bom, eu vou deseducar, porque pelo menos eu ganho dinheiro, né? Não tem problema, né? Não tem problema fazer mal às crianças, aos demais. Pode ser que as pessoas não tenham consciência, mas no momento que eu vou ter consciência, eu tenho que me questionar sobre o tipo de educação que talvez esteja acontecendo com meus filhos. Às vezes eu tenho que chegar lá e falar: pera, escuta aqui, não é por aí não, né? Eu sou o pai aqui. Aí vai tomar um susto, né? Pai, sabe o que é? É que quem manda aqui somos nós. Isso. Por que vai ouvir isso? Porque é um conceito marxista, claramente, da chamada pedagogia do socialismo, onde fala: você botou no mundo, quem educa somos nós. Obrigado. E se não é mais radical, porque só está no período de transição. Por enquanto fica mal falar dos deveres da família, mas isso é transição. Eu leio aqui para vocês, se acham que eu estou falando algo que não existe, das próprias obras dos marxistas, né? Dos grandes socialistas que se devotaram à educação, aqui citadas na obra do Padre Leonel. Ele vai pegar para poder mostrar a relação direta com o fim da educação, então ele retira de várias obras frases desses homens, onde vai dizer: o fim da educação, escreve Bergman, não pode ser tomado como de ordinário se pretende a religião e a moral, formar para a religião e para a moral. Deve ser deduzido da biologia. É o fim da educação para Bergman, porque é a área dele. Então, o fim da educação não é o fim da educação que a religião fala, não é o fim último, não é a sabedoria, não é essa, tá? Na Torp, um pedagogo, um marxista, né? Fala assim: o fim da educação não pode ser outra coisa senão a socialização. Aí o pessoal fala assim: se tirar da escola, como vai ficar socialização? Eu respondo para você: não vai ser marxista. Socialização para um pedagogo marxista significa o quê? Socialização é a mesma coisa que a moralização, só que no sentido marxista. Eu vou formar a sua maneira de ser, só que de acordo, não com o respeito à dignidade da pessoa humana, baseado numa tradição da igreja, senão com o aparato do que é comum hoje em dia, da comunidade, como esses marxistas pensavam. Outras frases aqui, quer ver? Olha que bonitas. É uma melhor que a outra. Aqui, Durkheim: a educação consiste numa socialização metódica da jovem geração, constituir em cada um de nós o ser social. Eis o fim da educação. É a educação atual, viu? Ainda que você não aceite, você a minha escola do meu filho é muito boa, né? Tudo bem, os professores são formados a pensar assim, tá? Estou falando que eu lido o tempo todo, tenho grandes amigos que também trabalham dessa forma hoje. Que o homem possua um valor por si e para si é uma ilusão. Que o homem possua um valor por si e para si é uma ilusão. Bergman vai falar. Isso não tem nada a ver com a pedagogia, uma verdadeira pedagogia. Não tem nada a ver. Não só com a pedagogia católica, que alguns vão falar, né, essa é a sua visão religiosa. Não, qual a visão dele? É uma ilusão que você tenha um valor para alguém, né? Porque o primeiro passo dessa pedagogia atual é o próprio monopólio do Estado. E o segundo, como diz o Padre Leonel, é a socialização da escola.
São os 2 primeiros passos, tá? Mas vamos continuar. Não respira ainda, tá? Então, o que tem que ser formado com tanta secularização, tanta transformação da educação? Tem que ser levado um ser religioso que, na verdade, não tem mais ligação com Deus. Ele tem que levar as coisas como um compromisso social. Via visão do marxismo, tá? Compromisso social. Por quê? Porque a gente olha, por exemplo, o Santos, o Padre Pio fez um hospital. Olha, São Vicente de Paulo fez uma obra tal. Aí, vamos fazer. Pera lá. Estes homens, inspirados por Deus, movidos por amor a Deus, transbordaram em amor em obras pelo próximo. Aí o fulano nem ama e fica fazendo um monte de coisa. Mas tem algum problema em fazer? Depende, porque não sou eu que falo lá, não sou eu que fala. Então, aí chega lá no final, Senhor, não foi em teu nome que fizemos essas coisas? Não vos conheço. Não foi por mim, foi pela sua vaidade, foi para você aparecer. Não foi por mim, não tem nada a ver comigo, não te conheço. Você nunca falou, me dedicou, consagrou. Eu falei, não, imagina, né? Dá uma apertadinha, assim, dá um beliscão no fulano, que a obra dele não é muito boa, fica magoado, né? Então, isso foi deformando o cristão. Assim foi deformando, por quê? Porque ele já não foi bebendo mais numa fonte clara e límpida de cristianismo. Por quê? Porque ele faz um mercado da fé. Eu creio nisso, nisso não. Eu aceito isso, isso não. Não pode, né? Estou magoado. Não pode. É um mercado religioso. Isso tem nome, chamada politização da religião. Como que foi politizando a própria religião. Todo esse processo que aconteceu na escola, aconteceu na religião, foi acontecendo suavemente sem se notar, e já vinha acontecendo através de muitos autores na família. Você vai ver uma série de autores, né? Por exemplo, outro dia os professores ficaram escandalizados comigo quando eu falei, não, educação sexual para Minas, né? Como assim, professor? O senhor acha que não? Eu falei, então tá bom, vamos lá, vamos estudar, né? Tudo bem, eu não vou citar encíclica o que Pio XI fala da educação sexual. E o que é religião, né? Ele é o professor, ele é bem claro, taxativo, que isso daqui é assoprar, que nem ficar abanando o churrasco, né? Você ficar abanando as tendências, assim, vamos lá, vai mais, né? Assim você vai ser mais maduro, né? Eu falo, toma mais. Sexualidade, você vai ficar super maduro, né? Mas então o angelismo? Não, filho, é que é o seguinte, a revolução sexual que se deu dentro da educação e que foi pensada fora dela para toda a sociedade, não foi bonitinha como as pessoas pensam, e os autores não pensavam para ser bonitinha, né? Quando você vai pegar, por exemplo, uma obra belíssima que indico daquele Wicker, ele escreveu um livro chamado Los Arquitectos de la Cultura de la Muerte. Ele vai analisar uns 30 autores, né? E ali ele vai citar na verdade não é o pai da revolução sexual, né? Que é o Wilhelm Reich. Todo mundo fala assim, não, esse cara foi o principal. Não, ele foi posterior, ele foi um sexólogo de 1948 que violentou 318 crianças, colocou na sua obra os dados do que ele fazia com as crianças, o tempo, o cronômetro, tudo que ele fazia, e o pessoal, sensacional, né? Olha só a liberdade, não sei o que e tal. O cara feriu crianças, né? Só se deu mal porque ele foi fazer uma segunda obra e aí se deu muito mal porque ele tentou fazer. Mas a primeira foi muito bem. Aí ele encontrou um outro fulano na Arizona que abusou de 800 crianças e com coisas tenebrosas assim. Está no livro dele. Não é que foi contada por um religioso. Ele escreveu e colocava nas tabelas. Criança de 3 meses. Fiz assim. Reação assado. Pai da revolução sexual. Aí vem a professora de religião, o professor da escola e fala, eu acho que tem que ter educação sexual na escola. Inteligente você, né? Parabéns. Né? Só que você não sabe que existe uma coisa que é o primeiro patamar da inteligência, se chama atenção.
Chama atenção, você precisa ter atenção. Tem que ficar sentado e quieto para aprender. Tem que ter atenção. Como eu tiro a atenção das crianças? Como é que eu faço a mente ficar adoidada, ficar maluca e tal? Educação sexual. Só pensa naquilo. Né? Já ouviu essa frase, né? Porque a mente fica lá, hormônio pulando. Internet, celular, televisão e tal. Puxa vida. Como é que ele fica distraído? Aí ninguém tem coragem de relacionar que o baixo rendimento escolar, ali por volta dos 11, 12, 13, 14 anos, tem uma relação direta também com sensualidade. Quais são os maiores consumidores de pornografia no mundo? Jovens entre 11 e 17 anos. Peguem um livro chamado La Castidad, para Miguel Fuentes. Ele vai colocar uma série de tabelas de pesquisa nos Estados Unidos. Aí tem uma delas mostrando quem são os maiores consumidores. Como é que consumiram? Na escola. Porque começaram com pequenos estímulos, com pequenas coisas suaves. Né? Como é que é a prova lá? Aqui na escola, aconteceu na escola aqui, né? Escola lá no Recife. Foi no Recife, né? Foi lá uma questão bastante inteligente sobre o boom. Sobre o boom. Saiu lá no texto, lá, com os alunos lá. Mas eu não vou entrar nesse detalhe, porque para mim eu fui bastante ficar entrando nisso. O que... Não, de verdade, eu acho ridículo essas coisas. Mas é o nível. Só que o pessoal fala assim, qual o problema? Então, é que você está corroborando, é de propósito. Qual é o segundo instrumento para tirar a atenção dos jovens? Logo no início, em que o pessoal fica falando, na minha escola tem lousa digital. Fica magoado não quem trabalha em informática, tá bom? Não fica magoado, mas os caras pensaram sobre tecnologia para a escola, com as crianças, para fazer com que só a região límbica fosse estimulada e eles tivessem grande dificuldade de prestar atenção em alguma coisa que exigisse esforço, atenção e concentração. Aí você chega assim, alunos, tudo bem com vocês? Estou animado. E faz assim. A grossura do livro, né? Vamos ler. Por que tem essas reações? Porque realmente o cérebro está cansado. O cérebro está cansado. Ele não está sendo exercitado. E aí não percebem que isso tem a ver com a pedagogia moderna. Indico para quem quiser mais uma obra, né? Ou vídeos dela no YouTube, né? Inger Enquist, uma pedagoga sueca, escreveu esse livro aqui, La Educación en Perigo. E bastante interessante, ela tem questionamentos sérios aqui, vai falando sobre por que da perda da memória, né? O que fizeram, a relação com as tecnologias, né? Os próprios currículos pensados de hoje em dia. Olha, precisa voltar a uma linguagem mais profunda. E não o e aí, velho, descer, mano, sei lá. Não é isso. Só que para criticar, quando você fala isso, o fulano diz assim, você quer que eles falem assim, né? Boa tarde, como vai vossa mercê, né? Aí o pessoal pensa que a gente está falando que o jovem tem que falar de um jeito assim, não tem nada a ver com isso. O jovem não pode perder a linguagem. Ele está perdendo linguagem, ficando distraído, cansado dentro da sala de aula, porque não tem conteúdo e porque o que é colocado para ele é para dispersar. É uma educação dispersiva, uma das características da pedagogia moderna, dispersão. Você não tem que aprender nada, que nem computador. Vamos fazer ali uma... Como é que é o uso para você? Você apaga, formata, né? Então cada dia você tem que formatar. Chega no final do ano você não lembra mais nada. Não tem que lembrar mais nada, porque você tem que apagar. Não tem que ter memória, tem que decorar, né? Não é isso? Falaram isso para vocês? Decoreba, né? Isso. Excelente. Quem pensava assim é a pedagogia moderna. Você não tem que ter nada de memória, nada na memória. A sua memória tem que estar refém somente dos seus impulsos. Isso é a pedagogia moderna, né? Tentando fazer o homem ficar refém das suas paixões, ativo para outras coisas mais. Mas vamos continuar. Bom, essa visão, essa cosmovisão é claramente contrária à revelação cristã, obscurece a distinção, claro, ou seja, a compreensão de corpo e alma, porque não existe alma dentro do imanentismo secularista.
causa uma verdadeira cegueira aos valores morais, uma indiferença a todas as questões de bem e de mal. E a gente estava falando de não cair naquele erro da diferença de critérios, e se aprende critérios de bem e de mal, de belo e de feio, e esse tipo de educação vai fazendo isso porque glamoriza o pecado. Não é mais pecado, porque... Inclusive eu escrevi um artigo comentando uma obra chamada Ensino Religioso de um fulano que escreveu, um goiano, uma pessoa que nasceu lá em Goiânia, não lembro o nome dele, né? Um professor que escreveu um livro que é o mais vendido de ensino religioso católico. Só que o cara fala, nós temos que entender o pecado a partir das novas ciências. Ou seja, as ciências modernas, agora tem que ver que não é bem assim como falavam antes lá. Ele fazendo toda uma releitura das Sagradas Escrituras, da fé, porque ele é mais maduro. E o pecado não é mais pecado para ele. E assim é passado adiante como uma verdadeira revolta dentro dos jovens, né? Quanto tempo eu tenho? Você levantou a placa e não prestou atenção na última. Tem 2 horas ainda, isso? Tá ok, muito obrigado. Não precisava falar tão alto que eles vão descobrir. Eu vou correr, tem um cavalo aqui. Muito bem. Nós temos, nesse último século XX, as seguintes pedagogias, todas pedagogias modernas, todas com um fio condutor. Nós temos libertadora, libertária, crítico social dos conteúdos, a tecnicista anterior, tá? A tecnicista estava no início, né, do século, né? Com Anísio Teixeira, que vinha de John Dewey, norte-americano, que bebeu da fonte, ele era discípulo de alunos do pai da psicopedagogia, que era o Wundt. Na verdade, a pior das ciências para a educação é a chamada psicopedagogia. Tá? Pelo amor de Deus, eu fiz mestrado em psicopedagogia. Né? Alguém fala assim para mim, tal. Só ver a história do mundo, ver lá o que ele estava, qual era o objetivo dele. Os caras queriam fazer uma verdadeira revolução na educação. Nós temos a pedagogia renovada, né, que eram as próprias escolas novistas. Quais são as bases gerais deles? Eu estou colocando dentro de um pacote todo mundo, eles têm diferenças, mas eu vou colocar no pacote pelo tempo, porque cada uma das estruturas deles correspondem a teorias filosófico-pedagógicas equivocadas. A primeira coisa é esse aprender fazendo. Isso é super atual. Aprender fazendo. A gente aprende fazendo, né? Aí fala que você aprende a andar de bicicleta andando, né? Olha, sinto muito, mas assim, não é bem assim que funciona o desenvolvimento intelectual de uma criança. Isso a gente fica para a gente falar numa próxima exposição. Não é assim, tá? Ele tem um modo certo de desenvolver com a criança. Esse negócio de aprender fazendo está aqui sendo comentado pelo Padre Leonel, onde ele fala, isso aqui era a escola da União Soviética. Os caras faziam as escolas do lado da fábrica, que a gente tem que aprender para ser produzir, que nem formigas. Então o aprender fazendo é fazer, não diria nem o homo faber, que o pessoal fala dos marxistas. Na verdade, é um homem diabólicos. Né? É que é um grau a mais, é uma evolução, né? Então, dentro da estrutura deles, eles utilizam o nome de autorrealização, que esta educação chega à autorrealização porque o aluno é o centro. E está errado? Então, a encíclica fala que o aluno é o sujeito. É a mesma coisa? Em São Tomás de Aquino? Não é a mesma coisa. Quando eles chamam o aluno de sujeito, na pedagogia moderna, não é como a igreja fala. Não é assim. Por quê? Porque ele precisa ser conduzido. Ele tem que aprender coisas de fora para dentro. Ele vai aprendendo. Né? Ele modifica, ele aprende, aperfeiçoa. Né? Dentro dessa história de o aluno no centro, o aluno é um refém de si mesmo. Ele sai da escola sem aprender.
busca de insatisfação, de lacunas, de revoltas. Porque além de eu não te dar o que você merece, eu ponho no lugar coisas que fazem mal. O professor, desde as pedagogias, são considerados auxiliar, facilitador, mediador, animador. Inclusive, acho muito engraçado chamar um professor de animador. Não sei como é que eles não se ofendem, né? Só que eles falam, eu sou favorável à crítica a Miguel Arroyo, a Frenet, Paulo Freire. Pô, os caras te chamavam de animador, de circo. Até hoje tem muito isso também em igreja. Quando você vai fazer crisma, aí você fala, não, eu sou catequista, muito sério, eu sou animador. Nossa. Animação Isso. Animação. Sinto muito, mas isso aqui tem uma outra história, né? Por que eles chamam de um aluno ativo? Porque eles querem criticar uma pedagogia anterior, dizendo como se o aluno não era ativo. O aluno era passivo, só recebia. E isso é um mal tremendo você receber. É um mal tremendo você aprender, né? Então, livros, materiais e conteúdos não são mais importantes. O que é importante? Sentir-se bem. Vamos fazer uma roda. Como é que foram as férias? Conta. Vamos fazer um texto sobre as férias. É legal contar sobre as férias. Poderíamos conversar sobre as férias? Podia, gente. Só que a aula de português é o seguinte, eu posso usar sobre isso para falar? Posso. Mas eu tenho coisa para fazer, né? Eu tenho tempo para poder ensinar esse moleque a aprender para não ser um analfabeto funcional. Entende? Para ele entender e ser feliz de verdade. É cada vez mais insatisfeito, chega na faculdade e tem que ficar escondendo, pagando professores para fazer seu TCC. Quando ele escreve as provas, fala, meu Deus, o que é isso aqui? Aí eu encontro um moleque no 6º ano que vira para mim e fala assim, professor, o que é verbo? Então, alguém ensinou para ele uma coisa mais importante no texto. Isso que é verbo. O pior é quando ele vira e fala assim, o que é parágrafo? Mas a pena que eu sentia dele é por causa da professora dele. Ela pena no sentido, e ela acredita nessas pedagogias. E fica magoado se a gente critica. Eu estou tentando te tornar livre, estou tentando te falar assim, existe uma pedagogia, há autores impressionantes. Não quer se tornar livre? Não, eu quero ficar com ele. Você falou mal do meu amigo, né? Eu amo ele. Tá bom. Desculpa eu falar desse modo, mas é que a pessoa reage que não é uma criança, né? Claramente que não é uma criança. Fica magoada porque você faz uma crítica. Aí eu vou criticar a educação católica. Tenta. Vamos lá. Não porque eu vou bater. Eu vou falar, vamos lá. Então critica do moço quando ele fala como que deve ser o itinerário de uma escola. Fala, o que ele fez de mal com aquelas crianças e tenta analisar a capacidade do que ele fez ali. Agora, desse pessoal é fácil, porque eles estão falando de temas geradores. Não tem conteúdo, é temas geradores. Acho que quem estudou pedagogia sabe o que eu estou falando, tá? E a grande crítica, lógico, à pedagogia chamada tradicional. Onde está o ataque? Vou descrever para vocês onde é que está o ataque para ficar mais claro. O ataque é feito ao professor, à autoridade, ao conhecimento intelectual, ao próprio aluno. Se inverte tudo. O ataque tem pilares. Você tem que mudar a grade, formação do professor e conteúdos. Ali. As alterações estão ali. As políticas educacionais podem ter êxito ou não se cuidassem disso. Mas eu não acredito, eu desacredito por completo de uma política educacional que de fato mude a causa formal, modifique a formação, agrade os conteúdos. Isso acho bastante difícil de acontecer, né? Deixa eu pular. Eu queria, para ir encerrando aqui, dizer o seguinte. Então, tenta imaginar a seguinte situação. Família fragmentada. Professores, nós recebemos uma formação não suficiente para formar uma criança. Ela sai do período da sua família, chega na escola, onde os pais
todos estamos nos matando, trabalhando para manter nossa família. Temos pouco tempo com as nossas crianças. Elas passam 5 horas na escola, nos horários que você faz um cálculo, televisão, amigos que eles ficam, e a gente, conforme vai crescendo, diminui o tempo que eles estão com os pais. Mas entraram na escola. E entraram sem solidez interior. O meio pode estar na escola, exerce pressões diversas, porque ele começa a conviver com mais gente, por mais que sejam diferentes, mas acaba exercendo pressões, os mais variadas possíveis. E tem dificuldade de resistir, de fato conduzir o domínio de si mesmo. Por quê? Porque é muito dispersivo. Ele tem que correr atrás de matérias, das mais diferentes, fazer aquelas lições, ou bom, antigamente fazer lição, hoje cada vez é menos, pelo menos nas nossas regiões, não pode mandar que escola que não pode mandar lição, aí tem gente que critica, enfim. O fato é que é bastante difícil para o jovem saber se guiar. A dificuldade é interior, porque ele está sendo formado para 3 correntes. 3 correntes. Que são a própria estrutura da pedagogia moderna. Formam com uma concepção materialista. Antes, alicerçada no relativismo. E pró-hedonista. As crianças cada vez mais fazem o que elas querem, como elas querem, o que elas querem. Cada vez mais, em todos os lugares. Quando ficam fazendo esses vídeos mais pegando, jogando carteira, fazendo todo tipo de arruaça, ou mesmo da maneira como ele se relaciona com seus pais. Em todos os lugares você vê se uma pessoa refém de si mesmo. Refém, ele pensa ser muito livre. E eu não falo isso como se estou isento, ou da minha família, ou que eu não estive isso. Bom, eu sou convertido ao catolicismo, eu era budista tibetano até os meus 21 anos de idade, mas um pouco mais de 20 anos que me converti. E quando eu olho para trás, teve um período da aborrecência, e nesse período não pensava diferente, fui formado idêntico para poder pensar, para ser refém do prazer, busca frenética de tudo que fazer. E aí a igreja vem e fala: olha, você tem que moderar os falsos amores. Coisa religiosa. Coisa religiosa. Então, isso aí é a maior mudança que coloca no ser humano. São os 2 os obstáculos que precisam ser vencidos, segundo São João Crisóstomo, e que a pedagogia moderna, como que parece que faz assim com mais tempo para poder bloquear de vez o ser humano. Ele tem que desprezar a vanglória e os bens terrenos de São João Crisóstomo. Na verdade, você fica um pouco chocado quando fala dos bens terrenos. Mas administrar é uma coisa, ser administrado por bens é outra. E as pedagogias modernas, elas ficam falando só sobre isso. Você tem que parecer demais. Com todo esse negócio de se sentir bem, com todo esse frenesi de colocar acima de todo mundo, é só ter a primeira frustração para ver se aguenta. Não aguenta, começa a tomar remédio. Quais são os remédios mais vendidos no Brasil? Minha esposa é farmacêutica, bioquímica. Ansiolítico e antidepressivo. Qual é a faixa etária de quem consome esses remédios? Jovens entre 17 e 29 anos de idade. Qual foi a frustração? Seu trabalho está ruim. Não aceito que eu fale isso de mim. Porque a minha mãe fez tudo que eu queria, na hora que eu queria, como eu queria, porque eu mandava. Então, a pedagogia moderna. Dentro da escola, às vezes pode ter por um ou outro membro dentro da igreja,
e dentro da família. É uma antipedagogia. Não está formando o homem para o domínio de si mesmo. Ao contrário, está deformando. Mas enfim, teria aí mais necessidade de percorrer o itinerário. Eu noto um pouco de cansaço, que é que nem música plateia. Né? Quando você vê certa dissonância, é cansaço. Você tem um movimento de cansaço normal. Também eu sei que eu disparei num cavalo de informação, né? Sem time, porque 1h15 pediu para fazer um milagre de discorrer ideias, né? Tentei fazer um mega resumo. Perguntas.